Uma alegria muito grande estar aqui nesta manhã para falar sobre esse tema tão polêmico, trazer luz um pouquinho sobre essa base fática, né? Eu tive conhecimento sobre a fosforolamina por duas vias. Primeiro, pelo Dr. Denis Cincinato, faz parte aqui da UAB Barra, foi meu aluno de processo civil, e aí, por volta de 22 horas, ele me ligou desesperado, dizendo mesmo que a mãe dele era portadora de neoplasia maligna, e que tinha uma substância nova chamada fosfetanolamina sintética e que havia ajuizado uma ação, havia perdido esta ação na primeira instância, na segunda instância também, e desejava acessar a Corte Superior, no caso aí o Supremo Tribunal Federal, e perguntou-me como fazer para que juridicamente ele conseguisse ascender ao Supremo Tribunal Federal. Na época, o ministro Edson Fachin, sensibilizado com a situação da mãe dele, ele verificou que era uma situação de exceção a toda uma regra de estrutura normativa do direito constitucional, normas infraconstitucionais, que tem por base o quê? Proteger a segurança dos medicamentosos e, sobretudo, dos pacientes. Né? Então, numa situação de ponderação dos interesses em jogo, o ministro Edson Fachin ele concedeu o medicamento para a mãe dele, a substância, né? O composto químico, a mãe do Denis Cincinato. Eu lembro que foi a TV Record foi para lá, visualizou a mãe dele num estado muito complicado, não conseguia abrir a boca, não conseguia falar, um estágio praticamente de coma. E aí a produtora da Record depois voltou no meu gabinete e falou: olha, doutor, não, a diretora da Record não autorizou a veicular essa imagem. São imagens muito fortes, mas eu soube que ele acabou de fazer a aquisição da fosforolamina, depois vamos voltar lá. E ela voltou depois de 5 dias e ficou estarrecida, porque a mãe dele, isso está no YouTube, a mãe dele descia as escadas, ria, falava, se movimentava, e aí aquilo me deixou chocado. Né? A outra forma que eu conheci a fosforolamina foi da pior forma possível. Um famoso oncologista, num programa dominical, trouxe um clima de medo sobre a fosforolamina. Olha, não adquiram, isso é um composto químico, não se sabe os efeitos desse composto químico, e tratando a situação de uma forma muito pejorativa. E eu falei: olha, eu vou analisar a base fática disso. Eu sou coordenador de um ofício de tutela coletiva, essas ações de grande repercussão, que envolvem direitos individuais homogêneos, direito difuso, direito coletivo em sentido estrito. A gente tem ciência ou pela imprensa, ou porque oficiam para a gente, porque assistidos procuram a defensoria, nós abrimos o procedimento e, como fizemos essa hipótese, abrimos um procedimento administrativo e fui buscar conhecer o que era a fosfetanolamina sintética. Em primeiro lugar, fiz uma pesquisa da biografia, do currículo desses pesquisadores. Eu descobri que o Dr. Gilberto Queriz é químico formado pela USP, tem 49 anos de profissão, é considerado um dos 100 maiores pesquisadores do século pela revista Super Interessante. O currículo dele dá 29 páginas. Também descobri o Dr. Otaviano, mais ou menos com o mesmo tempo, como químico da USP. Dr. Nurvanei, ainda nativa, né? Que é professor, possui mestrado em imunologia pela Universidade de São Paulo, doutorado em imunologia pela Universidade de São Paulo, doutorado em sanduíche pela Universidade de Paris, e atualmente é pesquisador científico do 6º Laboratório de Bioquímica e Biofísica do Instituto Butantan, ainda nativo. Então nós temos aí, por hora, 2 químicos, um biomédico. Para além desses aí, nós temos um biólogo e um oncologista, quase todos com doutoramento, que estudam a fosfetanolamina, essa substância que foi identificada por Edgar Lawrence em 1936. Todos que estão aqui já fizeram uso da fosfetanolamina, todos que estão aqui já fizeram uso da fosfetanolamina, porque ela é presente no leite materno. Vocês vão verificar, ela é presente naturalmente no corpo humano. É bom ressaltar que existe um quimioterápico chamado Caelix. É só você acessar aí no Google. Lá está escrito na sua composição fosfoetanolamina. Né? Então, eu fui buscar a biografia desses médicos e foi um olhar, ainda que jurídico, de leigo, analisar as pesquisas científicas, tendo como suporte alguns oncologistas. Né? Alguns se apresentam, os que defendem não se apresentam, os que são contra, é natural.
o oncologista, e assim tem que ser mesmo, o farmacêutico, eles são forjados na medicina de evidência. E tem que ser assim mesmo. Busca-se a segurança do paciente, né? Esse é um contraponto interessante. Tá? E aí nós fomos verificar se existia um teste toxicológico desta substância. Então nós requisitamos a documentação, as pesquisas. Foi feito um teste toxicológico em 1995 pelo Centro de Assistência Toxicológica da Universidade Estadual Paulista. Né? Uma forma ainda embrionária. Nós verificamos também um convênio entre a USP e o Hospital Amaral de Carvalho, São Paulo. Hospital este que faz, sim, tratamento oncológico, que recebe subsídio do governo para fazer radioterapia. Então foi feito um convênio publicado no Diário Oficial entre a USP e o Hospital Amaral de Carvalho para dar início aos testes clínicos. Nós sabemos que os testes clínicos, nessa doença maligna que evapora a dignidade da pessoa, não sai por menos de 30 milhões de reais. A gente precisa de um centro oncológico bem estruturado, onde os pacientes têm que ser monitorados cotidianamente, diuturnamente. E nós estamos diante de 5 pesquisadores. A gente sabe o preço, o valor que tem um pesquisador na ciência brasileira, quase nada. Mas o Brasil faz boa ciência sim, senhores. Faz, embora não sejam valorizados. Né? Esse convênio que foi feito com o Amaral de Carvalho teve início os testes clínicos. Esses pacientes começaram, nós temos prova documental disso, esses pacientes começaram a fazer esses testes clínicos, foram paralisados. A motivação é obscura, não se sabe. É importante frisar isso. Esses pacientes começaram a fazer a ingestão da fosfetanolamina, se direcionaram ao hospital, e o hospital falou: agora o senhor procura o Dr. Gilberto Quirice. E o Dr. Gilberto, com a ciência das várias diretorias que se sucederam no Instituto de Química de São Carlos, começou a fornecer a fosfetanolamina a diversos pacientes. E aí isso tomou uma repercussão muito grande, o que fez com que a USP, em setembro ou outubro de 2014, baixasse uma portaria proibindo o fornecimento da fosfetanolamina. Na fosfetanolamina, quanto mais os inimigos se levantam, mais ela tem mais força na sociedade brasileira. Isso é uma realidade hoje. E não tem mais freio isso. Se não for pesquisada no Brasil, vai para o exterior. E aí o que acontece? Mais de 6 mil pacientes fizeram injeção da fosfetanolamina, embora ninguém tenha se apresentado com efeitos colaterais. Óbvio, isso tem que ser discutido na plataforma da ciência. Discutir ciência na plataforma jurídica é a pior coisa que tem. É o caminho errado. A gente sabe disso. E aí o que acontece? Esses pesquisadores, há muito tempo, buscam os órgãos governamentais para dar início aos testes clínicos. Eles não têm 30 milhões de reais. É preciso que apresentem o quê? Toda uma estrutura de hospitais oncológicos para dar início a esses testes clínicos. E aí o que eu fiz? Eu comecei a rastrear documentalmente. Esses pesquisadores tiveram cuidado de fazer isso. Toda vez que eles se dirigiam a um órgão governamental, e se dirigiram inicialmente em 1998 ao Ministério da Saúde, quando nem a Anvisa existia, né? Toda vez que eles iam se dirigir a um órgão governamental pedindo auxílio para início dos testes clínicos, isso era negado. Então, quando ele foi ao Ministério da Saúde em 2008, ele pediu cópia da ata da reunião. O Dr. Gilberto e sua equipe saíram de lá tristes. Depois eles se dirigiram à Fiocruz. Na Fiocruz, uma situação inusitada aconteceu. Por escrito, e a gente tem isso documentalmente, a Fiocruz afirma o seguinte: a substância parece ser promissora. Tanto, é imprescindível o cumprimento de algumas exigências. Dentre as exigências, a Fiocruz pediu a cessão dos direitos patentários. A substância tem patente, sim. Nós temos a numeração das patentes. Nesse aspecto, os pesquisadores se anteciparam, porque sabiam que substâncias promissoras, a gente tem uma indústria farmacêutica bem estruturada, que ganha cerca de 100 bilhões de reais por ano, numa estrutura de quimioterápicos, na radioterapia e com cirurgias oncológicas. Isso é uma realidade. Tá? É incômodo para a indústria farmacêutica uma cápsula cujo custo é de 9 centavos. Isso é comprovado. Há um incômodo. Isso não é só... Isso é um fenômeno mundial. Nós temos livros e livros que retratam isso.
A Fiocruz exigiu o quê? A cessão dos direitos patentários. Qual é a razão para se pedir a cessão dos direitos patentários? Não faz sentido, senhores. Em 2010, a Anvisa foi procurada assim. Isso está registrado, qualquer um aqui que tem acesso à internet pode verificar a ata de reunião realizada com o diretor-presidente da época. Lá está assim, objeto da reunião, fosfetanolamina sintética, o nome do diretor-presidente, o nome do Dr. Gilberto. Saíram de lá frustrados, sem qualquer orientação. Além disso, outros órgãos foram procurados. É importante ressaltar que, ao contrário do que se afirma, existem testes pré-clínicos, feitos com orientação do Dr. Durvalei Maria, que é um biomédico formado, tem de alto gabarito. Foram testes pré-clínicos realizados em células e em camundongos, obedecidos protocolos nacionais e internacionais. Nós temos isso documentado. Agora, parece que os testes só são considerados válidos aqueles que são feitos pelos órgãos governamentais. O Ministério da Ciência e Tecnologia criou um grupo de trabalho. Nesta pesquisa dos testes pré-clínicos, nenhum dos pesquisadores, mentores da fosfetanolamina sintética, foram convidados. Ou seja, eu tenho toda uma expertise, um acúmulo científico de 5 pesquisadores, que foi ignorada quanto dose, quanto a forma de ingestão. Simplesmente a ciência só é a ciência do Ministério da Ciência e Tecnologia. Não vale a ciência desses pesquisadores, que são testemunhos vivos, são testemunhas vivas dos efeitos terapêuticos da fosfetanolamina. Só depois de muita pressão da minha parte, um ofício de recomendando o ingresso de quem? O Dr. Durvalei Maria, é que a terceira reunião ele foi chamado. E foi muito maltratado pelo Dr. Jailson e pelos outros pesquisadores, tá? Temos aí a Universidade Federal de Santa Catarina, a UFRJ, a Universidade Federal de Fortaleza. Sendo que em Fortaleza, o médico responsável, tá? Ele é patrocinado pela indústria farmacêutica. A gente tem prova documental de tudo isso. É bom que seja filmado mesmo, tá? O discurso não é para a plateia. Aqui é um discurso de verdade. Tudo que se fala aqui, eu tenho uma prova documental. Para cada letra que eu vou falar aqui, nós temos uma prova documental de algo obscuro que vem ocorrendo no trato desse tema. Não se defende o abandono das formas tradicionais do tratamento do câncer. Ninguém está defendendo a cura do câncer pela fosfetanolamina. O que se quer é o avanço dos testes pré-clínicos e clínicos com credibilidade, com segurança. Isso não vem ocorrendo. Infelizmente, isso não vem ocorrendo. Não há testes clínicos. Existem testes clínicos documentados. Em grau menor, mas existe. Médicos, Daí Bicudo e Reinaldo Júnior, ambos da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, em conjunto com o professor Gilberto Queriz, com 19 pacientes no ambulatório de pneumologia do Hospital das Clínicas da Unicamp, com diagnóstico de asma brônquica. Isso está documentado. Temos testes clínicos, sim. Quando a gente tem um olhar via imprensa, quando a gente tem um olhar cético, a ideia é tentar abandonar a outra parte. Não se pode fazer isso. Nós não estamos aqui vendendo esperança. A gente quer sim que seja comprovado pela ciência. A gente não abre mão disso. Isso é uma realidade. Tá? Efeitos colaterais da fosfetanolamina. Vamos começar pelos efeitos colaterais de alguns quimioterápicos, que é bom ressaltar isso. Né? Vamos lá. Anemia, diarreia, constipação, dor, fadiga, infecções, infertilidade, queda de apetite, feridas na boca e garganta, feridas na pele e nas unhas, danos ao sistema nervoso central, danos no trato urinário, rins e bexigas, inibição da sexualidade, perda de cabelo, sangramento, náusea, vômitos. Alguns quimioterápicos na sua bula têm um efeito colateral óbito. Eu não estou generalizando, eu não estou dizendo que o quimioterápico é a pior solução, não é isso. Eu estou falando de fatos. Quimioterápicos têm efeitos colaterais. É óbvio, um acerto não justifica um erro não justifica um acerto. O que queremos saber é, tem efeito colateral maior do que o óbito? Ou seja, é o direito de tentar a cura, internacionalmente consagrado como direito fundamental. É isso que a gente tem que repensar
a autonomia privada de cada paciente, que eu vou falar melhor na frente. Eu só tenho 3 minutos, mais ou menos, né? Vamos lembrar do cigarro, né? Que tem 4.700 substâncias tóxicas, que na sua cabine está assim, ó, este produto causa câncer. Ele contém 4.700 substâncias tóxicas e nicotina que causa dependência física ou psíquica. Não existe níveis seguros para consumo desta substância. E aí, senhores, com base em vários documentos, em depoimentos, me permitam ler um dos depoimentos. Eu tenho centenas de depoimentos que eu não posso ignorar. Abre aspas. Meu pai tem 81 anos e foi diagnosticado há alguns meses com câncer no fígado, com metástase nos ossos do quadril e em seguida metástase no pulmão. Foi internado no dia 9 de outubro, quando foi constatado também um tumor no cérebro, já com edema. A progressão da doença nos assustava e ele já havia perdido o movimento do braço e perna esquerdos e, em sequência, já não falava, não abria os olhos e se alimentava através de sonda. Depois de uma correria para conseguir eliminar, e depois de receber o medicamento no dia 13/10, após a justiça liberar os liminares, acordei às 2 da madrugada, percorri 500 quilômetros até São Carlos, na esperança de receber a fósforo. E graças a Deus consegui 60 carros. Chorei, vibrei muito, mesmo sabendo que era apenas mais uma etapa nessa luta. Mas agora, com a esperança renovada e a confiança de que poderíamos alcançar a vitória tão desejada. No dia 14 de outubro, outro desafio: como ministrar o medicamento, já que meu pai não conseguia mais engolir. Ora, ter a esperança de cura nas mãos e não saber como usar. A única alternativa seria ministrar através da sonda, mas como não tinha lido sobre isso, surgem dúvidas, medo e a necessidade de autorização médica. Postei essa dúvida nesse grupo e a surpresa. Pessoas que nem me conheciam, mas que entendiam a nossa aflição e mostraram um espírito de solidariedade que muito me emocionou e que não sei como agradecer. A solução: poderíamos sim diluí-lo com poço e ministrar através da sonda. E assim o fizemos pela primeira vez no dia 14 de outubro. E como um milagre, e para surpresa de todos, principalmente dos médicos, algumas horas após tomar a primeira dose, meu pai abriu os olhos e voltou a falar. No dia seguinte, mesmo ainda sem o movimento de um dos braços e uma das pernas, não queria mais ficar deitado e ficou a manhã inteira sentado numa poltrona do hospital, conversando sem parar. Hoje fazemos 9 dias que meu pai está internado e 5 dias que ele está fazendo uso da fosforolamina. E os médicos já avaliam a possibilidade da alta por ele. Pontinho, pontinho, pontinho. Maravilhoso isso. O que ele tem a ganhar dando esse depoimento? Mas aí tem um detalhe, senhores. Uma juíza da Vara de Fazenda Pública de São Carlos, ela, muito recente, com medida de cautela, passou a exigir prescrições médicas envolvendo a fosforolamina. E aí verificou que raramente um médico prescreve a fosforolamina, na ideia de que fosforolamina não é um medicamentoso, é um composto químico. E aí fica receoso, tá? E ela começou a conceder as liminares apenas com a juntada de documentação médica, que indicasse a melhoria da qualidade de vida desses pacientes. E ela começou a exigir o seguinte: a juntada de documentação médica como condição para a manutenção da liminar. E essa documentação começou a ser encartada nos autos. E, senhores, ela concedeu cerca de 2.500 liminares. Nós temos ali, documentalmente comprovado, que o paciente fez uso da fosforolamina. É óbvio que o médico não vai relatar que a melhora foi originada pelo uso da fosforolamina, mas documentação médica que indicava que a diminuição dos marcadores tumorais e outros documentos. Ora, senhores, então a magistratura entrou no ponto fora da curva. Nós temos aí 55 mil liminares, é o número estimado, em todo o país, envolvendo o trato dessa questão. São magistrados que não dão uma sentença modelo, eles incursionam na base fática com carinho, com zelo, com esmero, e verificam realmente que sinaliza o quê? Um promissor medicamento, que é a fosforolamina sintética. É um paciente que está acamado, é um paciente que está dopado, é um paciente que sequer tem força para falar com Deus. Quando você está dopado, você não tem força sequer para falar com Deus. Essa pessoa tem direito, sim, tendo por base a autonomia privada, a fazer uso dessa substância, sim. E aí, senhores, começou uma guerra. Nós ajuizamos uma ação civil pública
com pretensão nacional, estruturamos vários pedidos, dentre os quais o quê? O início, a criação de um grupo de trabalho e o início dos testes clínicos, o que fomentou esse grupo de trabalho, falado aqui pelo doutor oncologista. Foi na pressão mesmo, resolvendo pela via judicial. Infelizmente, o outro pedido ele não foi acolhido, que era o quê? O fornecimento da fosfetolonamina. Só me permitir mais 2 minutos? Pode. O que fizemos? Com base nessa ação civil pública, um deputado transformou o conteúdo dessa ACP em um projeto de lei, deputado Wellington Prado. Identificamos, sabendo que é uma doença democrática, cega, não seletiva, ou seja, ela pega todo mundo, independente da classe social, deputado, senador, primeira-dama de governador, pessoas que fazem uso da fosfetolonamina. Nós temos dezenas de receitas de médicos do Sírio-Libanês que não têm coragem, às vezes, de prescrever para o paciente, mas prescreve para outro amigo que é médico. Para a mãe. E aí começamos a identificar deputados e senadores que fazem uso da fosfetolonamina. A mãe, a tia, o pai. E aí começamos um movimento, a sociedade civil, e fomos para o Senado, conseguimos aprovar um projeto de lei em 1 semana na Câmara dos Deputados e na sequência no Senado Federal. Mais ou menos aí 2 semanas. E aí foi para a presidente Dilma, que os senhores sabem que são marcadas por essa doença nefasta. Perceberam que ela foi sancionada com certa facilidade, mesmo com a resistência dos órgãos governamentais, sobretudo a Anvisa, que é um balcão de negócios. Mas isso é um fenômeno mundial, senhores. O órgão de regulação americano também é. É uma realidade. E, antes disso, nós tivemos uma reunião com o governador Geraldo Alckmin, que chamou os pesquisadores e a mim para ter uma conversa. E nós conversamos 30 minutos, o governador é médico, lecionou química analítica durante 8 anos e ficou impressionado com a forma de atuação da fosfetolonamina. Mas ele contou a seguinte história para a gente. Olha, o senador Ivo Cassol nos ligou. E olha, eu sou médico, eu sou uma pessoa cética quanto a isso. Isso não é remédio. E toda vez que o senador Ivo Cassol fazia 2 afirmações, ele já batia com 4. Quando eu desliguei o telefone, o meu assessor particular afirmou o seguinte: senhor governador, é sobre a fosfetolonamina? Sim. É o seguinte, o meu cunhado fez 3 sessões de quimioterapia, ele prefere a morte do que a 14ª. E ele teve acesso à fosfetolonamina sintética. A qualidade de vida dele é outra, senhor governador. E aí o governador deu um passo atrás e falou: é melhor pesquisar a base fática disso. E por isso, senhores, estão aqui hoje, pesquisadores.